Isaías 61:3. Muito obrigado, é isso aí. Diz a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. Imagina só, muita gente vê sua própria vida como cinza, que não vale nada e é uma cinza. Mas ele diz que vai dar ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Essa é a primeira passagem em Isaías, como ele disse, que o Senhor me revelou isso. E eu tenho visto o meu espírito fortalecido, e todo momento de todo dia a minha mente, ela pensa nisso. Começo a louvar e adorar ao Senhor e em silêncio, eu não arrumo uma gritaria, né? Nada desse tipo. Mas eu te prometo que se você fizer isso, vai te abençoar. Se você fizer isso, você vai ver o medo sumir. Se você fizer isso, a opressão vai ter que sumir e a depressão vai ter que vazar. Eu creio nisso de todo o meu coração. A palavra de Deus diz que ele habita em meio aos louvores do seu povo. Então, quando louvamos, estamos caminhando por fé. Em nenhum lugar na Bíblia nos diz que quando você sentir vontade de louvar, é um mandamento louvá-lo, porque ele é digno de nosso louvor. E acredito que isso é parte de uma batalha, se você quiser chamar assim, porque a pessoa, eu acredito que existe algo que Deus quer que façamos como crentes e que é não ceder aos ataques do inimigo. Com certeza, mas costumávamos a dizer: eu oro até a situação ficar boa. E acredito que em algumas situações nós temos que continuar buscando a Deus e continuar louvando a Deus, sentindo vontade de fazer isso ou não, até que tudo mude em nossa vida e em nosso coração. Acredito que o seu objeto de fé precisa estar correto. E estou falando da cruz de Cristo, senhoras e senhores. Qualquer problema que o homem encontrou no passado, encontra na atualidade ou vai encontrar no futuro, a cruz de Cristo é a resposta. Não importa o que é, quão ruim é, ou seja como for, a cruz de Cristo é a resposta. E se você colocar sua fé ali, transformar aquilo no objeto de sua fé e não permitir que seja removido, você vai ver a vitória acontecer em sua vida. Nenhum de nossos problemas na América pode não ser assim na Venezuela ou na Espanha, ou seja onde for. Mas um de nossos problemas é que se estralarmos o dedo e Deus não fizer na hora, a gente desiste. E alguns dizem: eu já tentei esse negócio de louvar a Deus. Sim, por 10 segundos, ué. E o problema é seu, você que se dá mal. E você não vai conseguir nada assim, esquece. Isso é um estilo de vida. Mas se você transformar a cruz de Cristo no objeto de sua fé e mantiver aquilo como objeto de sua fé, vai ser a fundação na qual você vai descansar. E aí você começa a louvá-lo em sua vida e coração, e no princípio vai ser difícil. Satanás vai lutar contra isso. Como David falou, Satanás vai fazer de tudo para tentar atrapalhar isso. Mas continue tentando, permaneça firme. E você pode dizer: ah, mas o tempo inteiro. Você ficaria surpreso, porque a mente não pode pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Só pensa em uma coisa. Você pensa que sua mente está fazendo isso, aquilo e aquilo outro, mas ela quase não descansa na graça de Deus, na ajuda de Deus e na glória de Deus. Você ficaria surpreso no pouco que a gente depende. E eu já pensei em muita coisa, às vezes eu digo para o Senhor, coisas que eu não devia ter pensado, devia ter louvado ao Senhor, mas cada vez mais temos esse problema, pouco a pouco. E o Senhor me mostrou isso há mais ou menos dois anos e meio atrás. E eu pratico isso hoje mais do que já pratiquei. E quero chegar a um ponto aonde estou louvando a Deus em todo instante. Senhoras e senhores, eu me lembro que eu conhecia o Mark Bonten muito bem. E você também conhecia, um dos grandes missionários em Calcutá, na Índia. Se você estivesse perto do Mark,
Eu lembro de um jovem aqui que foi levá-lo para o aeroporto. Ele voltou falando: é o homem mais esquisito que eu já vi na minha vida. E eu falei: por quê? Porque ele foi louvando ao Senhor desde aqui até o aeroporto. E é, se fizermos isso e continuarmos fazendo, você vai começar a ver uma mudança em sua vida. Eu quero ler um versículo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Filipenses 4:8 diz: pense nessas coisas, tudo que é verdadeiro, que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. É exatamente o que você está dizendo. Quando enchemos a nossa mente de coisas boas e nos concentramos em coisas boas, quando louvamos, a nossa imaginação, nossos pensamentos têm um impacto tremendo em nossas vidas e corações. Eu te falei que daríamos a solução e fizemos isso, mas não vai ser algo instantâneo, como muita gente quer. Mas se você fizer isso com frequência, eu garanto que você vai vencer o mundo, a carne e o diabo. E quando a opressão, a depressão te perturbar, e não me perturba mais, louvado seja Deus, Ele é fiel. Até a próxima. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.